Vacilei. O pessoal tá chegando. E eu tô aqui me preparando para essa conversa com esse profissional, esse colega jornalista, que é o Rafael Vilela. Copaquim, Rose, bem-vinda. Papo com Cris está entrando no ar na noite dessa quinta-feira, com o apoio sempre importante e inestimável da Galvani Cipriani, cidadania italiana, minha empresa apoiadora lá de Mantua, na Itália, apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, da professora Deusa Camargo, minha amiga, e também com o apoio da Inection, inglês e aulas multidisciplinares. O Rafael já está aqui. Tereza, oi Tereza, que bom que você está aqui. Eu acho que você vai gostar muito desse bate-papo aqui com o Rafael, que já está aqui com a gente. Eu estou muito feliz de ter conseguido falar com ele. Eu já estava de olho nesse bate-papo há um tempão. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos começar a fazer o esquenta aqui, que daqui a pouco e a gente vai batendo um papo. Oi, Rafael. Olá, boa Tudo noite. bem? Tudo bom, Cris? Boa noite. Boa noite. Você me ouve bem? Eu te escuto muito bem. Você? Que bom, também estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Curiosamente, eu estava assistindo agora uma entrevista do Valci Carrasco com o Felipe, lá da Mídia Ninja, o Felipe contando um pouco sobre Mídia Ninja. E, bom, primeiro eu quero te agradecer por aceitar o meu convite. Eu tinha ouvido falar, olha que coisa interessante, né? Eu comentei isso com você. Há alguns anos, a gente fez uma entrevista com o seu irmão, né, que trabalha na Disney, e eu fiquei sabendo que alguém comentou na época que o irmão dele era da Mídia Ninja, enfim, aquilo passou, e eu querendo sempre esse contato com você, e acabou que eu e sua mãe somos amigas no Facebook, né, a Regina Aham. Lindsay. E aí que eu fui ligar os pontos, eu falei, vou tentar falar com o Rafael, e você prontamente me atendeu. E eu queria te agradecer, eu estou muito feliz por você ter aceitado. E, e eu queria que você explicasse um pouco essa coisa do você, o Rafael Vilela, mas essa coisa de Pira Vilela, como é que é? O que tem de Piracicaba na sua vida? Que você leva até o apelido de Pira Vilela. Como é que é isso? Pois é, o Pira me acompanha já de um tempo. Acho que primeiro eu agradecer, Cris, pelo convite, né? É muito legal poder falar com alguém que está fazendo um trabalho de jornalismo em Piracicaba, né? O lugar de onde eu venho. Dar um beijo para todo mundo que está acompanhando aí, Regina Links e outras pessoas. Beijo, Regina. O Nelson, mais uma galera comentou aqui. É, Na verdade, para mim é muito legal mesmo, assim, conversar com você, né, sendo uma jornalista de Pira, como você é, né, com o trabalho que você tem. Já ouvi falar muito, né, já ouvi a sua voz também, né, muito conhecida, né, na educativa, nas rádios aí, que tiveram um papel, acho que muito importante, né, na formação de muita gente em Pira, então acho que é super, super importante, assim, fazer esse papo. E o meu Pira Vilela, ele é exatamente de ter crescido em Piracicaba, né? Eu fui para aí muito novo, acho que com 6 ou 7 anos, e me considero, né, formado e, enfim, né, criado em Piracicaba, assim, mais do que tudo, por ser esse polo, acho que por ter uma importância de um polo cultural muito forte também, né? Acho que foi muito Piracicaba me trouxe muitas referências assim culturais, né? Assim, o movimento de teatro muito forte, um movimento cultural de música, né, da fotografia mesmo, com vários fotoclubes, que foram muito importantes na minha formação, assim. E quando eu passo na UFSC, né, vou para a Federal de Santa Catarina fazer design, eu chego de lá vindo de Piracicaba, né, então isso acabou sendo um pouco exótico, assim, para Santa Catarina,
e meu apelido ficou Pira. Desde então, muita gente me conhece É só fatal, como... né? Meu irmão também tem É, esse apelido, meu irmão tem esse apelido também, porque vem de Piracicaba é uma coisa, é um acontecimento, né? O piracicabano ele é um acontecimento onde sim, ele vai, né? É uma coisa muito engraçada. Você fez design, então, na Federal de Santa Catarina? eu fui fazer design. Eu já tinha a fotografia como um objetivo, assim, né? Desde o primeiro e segundo colegial eu comecei a fotografar loucamente, assim, né? Só queria fazer isso. E a paixão, assim, vem muito da minha família mesmo, da minha mãe, que está aqui acompanhando a gente, inclusive, do meu irmão, que sempre fotografou muito. Os dois tinham isso muito forte, assim, eu peguei bastante. E eu vou fazer design por entender já, assim, por ter conversado muito e entender que era difícil viver de fotografia, né? Para mim, eu sempre tive, isso sempre foi uma coisa que sempre foi colocada muito forte, assim, né? Viver de fotografia documental, fotojornalismo, é um desafio, sempre foi um desafio, né? Então eu fui fazer design na Federal de Santa Catarina, mas com esse objetivo de ter o design como uma ferramenta mesmo para ajudar a potencializar essa busca na fotografia, assim, por entender que a fotografia é um ofício difícil mesmo de você se sustentar, né? Principalmente quando você quer fazer fotografia que não visa dar lucro para ninguém, né? E não quer vender uma marca, um produto, né? Uma fotografia que tem como interesse um fim social outro que muitas vezes não interessa para quem tem grana, né? Então, essa fotografia, esse tipo de jornalismo sempre para mim teve muito como uma coisa que eu não esperava ganhar dinheiro com isso, por isso eu fui fazer também design, até como uma rota, assim, né? Só que o design, enfim, é uma experiência que eu acho que todo mundo que estuda design aprende muito rápido, assim, né? Ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Para, inclusive, gerir projetos, né? Organizar toda a produção, por exemplo, de um projeto de fotografia, ele precisa de muito mais de um trabalho de design do que, às vezes, de fotografia, né? A fotografia acaba sendo a última ponta, né? De tudo que você organiza e você produz e as autorizações que você precisa e a pós-produção toda, né, a distribuição disso. Então, enfim, o design eu acho que ele tem essa, para mim teve pelo menos uma importância muito grande, meio sem querer, né, mas ele é muito mais útil o design às vezes para você conseguir ser fotógrafo do que se você fizer um curso só de fotografia, né? Eu acho que para mim sempre isso pegou bastante, assim. E acabou que Eu acho que ele dá uma base, né? Ele te dá uma, acho que uma outra dimensão, né, da questão do espaço, das formas, né, e isso tem tanto a ver com a fotografia, né, da luz, enfim, total, tem muito a ver, né? além da questão visual, né, que também é muito forte, que é esse monte de referência que você vai tendo, assim, mas a base projetual do design, que é o que te obriga a entender como é que você faz um projeto acontecer em 6 meses, acho que ela tem uma força até maior do que essa questão da imagem, mas também a imagem é muito importante, assim. Olha, a Suzane Lindoso já está aqui, dizendo que é uma alegria, aquela super professora de português maravilhosa, né? A minha filha foi aluna da Suzane, está passando aqui, tá deixando um abraço. Quem são os seus referenciais, assim, na fotografia? Não sei se no fotojornalismo, ou da fotografia no geral, uma Henri Cartier-Bresson, enfim, qual é a tua... Onde é que você bebe? De que fontes você bebe inspiração, assim, você foi buscar suas referências? Ó, eu acho que uma referência muito forte para mim, para além da fotografia em si, eu acho que é um pouco desse envolvimento com a vontade de transformar o mundo, assim. Isso sempre, acho que isso transcende um pouco até a fotografia, assim. Isso, enfim, vem de muitos lugares, mas eu acho que é muito importante o envolvimento, né, com as comunidades, com os grupos que você está fazendo parte, assim. E eu acho que essa influência da fotografia tem acho que a questão estética, assim, né, dessas referências, mas eu acho que, querendo ou não, assim, para quem nasceu no Brasil, eu nasci em 89, né, assim, quem cresceu nesse momento, assim, não tem como você não observar, né, e ter o Sebastião Salgado como uma referência muito importante, né, acho que hoje tem, inclusive, tem debates, inclusive, sobre o que representa a obra dele e o que também os limites que estão colocados para um homem branco, né? Fazer todos os trabalhos que ele fez, assim, e que eu acho que são coisas que a gente tem que refletir mesmo.
Mas ele teve um papel muito importante, assim, por ter exatamente essa conexão muito forte, né, com o mundo político, no sentido interessante da ideia de política, né, que é de transformar a realidade, assim, e com um impacto estético também muito, muito forte, né? Eu acho que o Salgado sempre trouxe muito isso, assim. Ultimamente eu tenho tentado diversificar bastante as referências, assim. Tem um outro mestre da fotografia brasileira pouco falado, que é o Estáquio Neves, né? Que é um fotógrafo incrível e que tem, assim, é muito importante também a gente se questionar, e também acho que o mundo está passando por um momento muito legal, assim, né? De você buscar referências em outros referenciais mesmo, literalmente, assim. De amigos, pessoas que eu respeito muito, assim, né? Acho que tem uma geração incrível que é uma referência permanente, que está atuante hoje no fotojornalismo brasileiro, né? Principalmente um monte de mina foda, minas de quebrada, assim, acho que tem um levante muito foda que está acontecendo, que eu acho que ele tem que ser necessariamente uma referência para todo mundo também nesse momento, porque é parte do que o mundo está produzindo, né? E eu acho que isso é muito bacana também. Quero falar mais demoradamente sobre isso com você, porque acho que isso vai no centro da questão mesmo. Queria trazer para hoje, depois a gente vai lembrar algumas outras coisas, embora você seja muito jovem, você tem trabalhos seus no acervo permanente do MAN. Cara, isso é muito legal, hein? Com certeza. Esse projeto, ele... Acho que essa entrada das fotos no MAN, ela é uma conquista, assim, que não é longe de ser minha, assim, só, né? Acho que ela é uma conquista da mídia ninja, como esse novo corpo, né, que emerge de 2013, né, que é um corpo muito coletivo, que tá ligado a muitas pessoas, assim. E as fotos, elas são uma parte desse reconhecimento, né, do que foi essa trajetória do processo do Fora do Eixo, se transformando na mídia ninja em partes, né, não completamente, mas gerando a mídia ninja, e o que ele significou também nas jornadas de junho, assim. Acho que as fotos que entram são exatamente aquelas dos primeiros dias de junho, né, e são 3 fotos e elas entram acho que por essa compreensão do que foi junho, do que foi a mídia ninja emergindo desse processo de muitos anos de vida coletiva, assim, e ao mesmo tempo, enfim, acho que refletir também um pouco essa capacidade da gente tomar conta dos meios de produção da comunicação para dizer coisas que a gente quer, né? Que não estão necessariamente representadas na imprensa tradicional ou na imprensa corporativa, como a gente preferir chamar. Então, acho que as fotos de junho, pipocando, né, serem parte do acervo permanente do MAN, elas estão inseridas, né, num contexto muito amplo, assim, que eu me sinto muito honrado de fazer parte, de ter podido cobrir aquele momento, mas mais do que cobrir, de fazer parte daquilo, né, e construir junto essa ideia da autonomia narrativa, né, dessa nossa potência enquanto cidadãos e cidadãs, de poder ter uma ideia, documentar isso, e isso poder chegar a milhões de pessoas a partir das redes, né? Isso é uma coisa muito nova no mundo, na história da humanidade. Eu acho que isso é parte desse contexto que faz aquelas imagens estarem lá, né? E fazerem parte daquele acervo. Isso foi... Ô, Rafael, desculpa, pode continuar. Não, isso foi um convite do Éder Chiodeto, né? Ele fez uma mostra chamada Poder Provisório, né? Que ele inaugura as obras da mídia ninja junto com várias outras imagens do século inteiro, né? Que tiveram importância. Então tem foto do World Trade Center explodindo, né? A entrada da mídia ninja também está ligada a esse contexto dessa organização de uma narrativa visual de resistência e de mudanças nos últimos, no último século, né? Pensando aí esse início do século XXI. Rafael, o que vocês fizeram? Fora do Eixo era um coletivo do qual se origina esse trabalho da mídia ninja, correto? É isso? Tô correta no que eu estou falando, né? O que vocês fizeram em criar uma rede, né, descentralizada, que cobrisse o lado B, que fosse um contraponto ao que a imprensa tradicional é? Isso, na minha geração, quando você nasceu, eu estava me formando no jornalismo. Não existia telefone celular naquela época, para você ter uma ideia, né? Você sabe.
Isso Sei. para nós seria uma tremenda utopia, uma utopia incrível, né? E aí eu quero saber o seguinte: a Mídia Ninja se formou, vocês foram lá, enfim, criaram, fizeram a utopia virar uma realidade, né? Ela está aí firme, forte, robusta. Eu não sei, você tem alguma participação ainda na rede, na agência ou não? Você faz algum trabalho com a Mídia Ninja ainda? Sim, sim, sim. Eu só respondendo um pouco esse começo que você falou da história, né? Uhum. Acho que eu falei rápido assim, mas a Mídia Ninja ela eclode, né, em 2013 como um fenômeno que muita gente passou a conhecer por conta do protesto, né, da cobertura das transmissões ao vivo, que foram de fato muito marcantes assim dos protestos, né? Mas ela só pode ser entendida a partir de um processo muito anterior, que é a origem do Fora do Eixo, né, em 2002, 2003, 2004, 2005, e que vem completamente fora do eixo dos grandes centros culturais e econômicos do Brasil, né, que costuma se entender como Rio São Paulo. Esse eixo que o Fora do Eixo nasce fora. Então, vem de cidades, né, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Norte, do Nordeste, pequenas cidades, médias cidades do Centro-Oeste. Cuiabá teve um papel muito importante, né, com o Coletivo Cubo, entre outras. Se foram mais de 100, 150 cidades que se juntam naquele momento para construir uma grande rede de cultura, né? Na verdade, de organização a partir do eixo da cultura. Assim, né? A galera se organiza para fazer um festival local, para fazer as bandas circularem, para fazer uma obra, uma mostra, por exemplo, de artes visuais acontecer, entre outras tantas coisas. Mas é essa união, né, de vários pequenos coletivos trabalhando a cultura que vai gerando essa ideia de uma rede, de uma conexão maior e que pudesse pensar a cultura a partir de um outro eixo mesmo, que é conceitual, não é só geográfico, né? Pensar o Brasil a partir do interior e vindo de baixo, ele é pensar um outro Brasil, né? E a gente que, enfim, somos de... Lógico, Piracicaba é muito perto de São Paulo, mas ainda assim é uma cidade do interior, a gente sabe bem como é não estar nesse centro, né, necessariamente, assim, e o Fora do Eixo ele vem disso, né, eclode dessa força, gera uma série de soluções, alternativas e redes, né, a Mídia Ninja é só uma delas, que nasce, né, ela é planejada ali em 2011, mas nasce em 2013 oficialmente para o mundo, e entre tantas, né, hoje são dezenas, centenas de redes que nascem desse mesmo processo, né, e que estão aí vivas e fazendo mil coisas, e a gente está interagindo com várias delas também. A Mídia Ninja acabou tomando essa proporção por ser também esse instrumento, né, hoje, acho que, como você fala, assim, tá na forma como todo mundo enxerga, acho que é muito consensual que a Mídia Ninja é esse instrumento da sociedade civil brasileira, né, ela é uma ferramenta a serviço dos interesses mais genuínos das pessoas, dos povos, dos oprimidos, né? Dos negros, dos indígenas, dos LGBTs, enfim. Então ela é uma voz, assim, eu acho que é um pouco esse processo. Hoje eu tenho focado muito meu trabalho na produção de conteúdo, né? Na produção de reportagens, assim, como essas que a gente vai falar um pouco mais para frente. E, enfim, e colaborado em vários níveis, assim, na produção de conteúdo, né? E a gente está nesse momento também de conseguir, acho que tem um desafio também, que é contar um pouco essa história do Brasil para fora do Brasil, né? Que está colocado e que tem uma importância grande também. Sempre teve, mas nesse momento que o Brasil é, no mínimo, o segundo epicentro mundial do coronavírus, né? Se não virar o primeiro em algum momento, essa visão, pautar o mundo também é uma forma de pautar o Brasil, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir qualquer tipo de reivindicação com um governo que não se entende de forma nenhuma democrático, né? Então, como é que se reivindica com um governo que não é democrático? Então, eu acho que tem formas de construir também essa pressão internacional para que, né, por exemplo, o desmatamento da Amazônia diminua, quem compra carne e a soja brasileira tem que pautar que não seja carne nem soja que venha dessas áreas desmatadas, né? Então esse é um exemplo pequeno, mas no coronavírus é a mesma coisa, né? A forma como o governo está tratando, né? Como ele vai ser responsabilizado no exterior, muito provavelmente no futuro, pela forma como está atuando na pandemia, depende muito dessa opinião pública também internacional, né?
Então tem esse desafio de falar com esses públicos. Eu acho que isso tem um pouco a ver com esse edital da National Geographic, né, que estimula muito essa distribuição local, mas também para o mundo, né? E, enfim, e outras possibilidades de como repercutir essas histórias para fora, assim, né? Em 2014, ainda depois dessa história do MAN que você perguntou, a Mídia Ninja também faz uma parceria que foi muito importante, que foi com a Magnum, né? Com a Magnum Fotos, que é o Cartier-Bresson, que você falou, né? E vários outros fotógrafos, né? Uma agência internacionalmente muito conhecida e que convida a Mídia Ninja em 2014, a partir de uma mediação do MS, para documentar o lado B da Copa. Ali acho que é um momento muito parecido com esse que a gente vive hoje, né? Que o mundo inteiro tem o Brasil como centro das atenções e tudo que você faz aqui consegue, enfim, repercutir com muita força lá fora e isso faz uma pressão também para as coisas aqui dentro mudarem, né? E naquele momento a gente tinha uma Copa do Mundo, né, com um momento social também muito difícil, né? 2013 tinha acabado de acontecer, um ano depois de 2013 você tem uma Copa do Mundo e era um momento muito sensível onde o Brasil estava sendo muito olhado, né? E ali também acho que a gente teve assim, um pouco esse papel, né, com a Magnum de espalhar o que estava acontecendo no Brasil para o resto do mundo, né? Esse projeto se chamou Offside Brasil e aí a gente é convidado com outros coletivos também, outros fotógrafos para documentar a Copa do Mundo e subir isso em tempo real, junto com os fotógrafos da Magnum, assim, e foi também uma experiência que eu acho que tem um pouco disso que a gente está falando, assim, né, dessa possibilidade de lançar esses olhares para fora, assim. Respondi mais ou Rafael, menos, já falamos de mais várias coisas. esse modelo sobre o qual se construiu o Mídia Ninja, ele já existia, e vocês se inspiraram em algum modelo, ou vocês são, eu não sei se pioneiro seria a palavra correta, mas como é que é esse modelo? Eu sei que houve, pesquisando logicamente para falar com você, não sei se foi você, alguém participou de um evento mundial, um fórum mundial na Tunísia, sobre comunicação, enfim, acho que era uma coisa mais, vamos chamar da minha época, era comunicação popular, né? E alguém volta com esse ímpeto aí. Quer dizer, existe algum modelo? Vocês estão transferindo esse know-how? Conta um pouco como é que é isso, né? É uma experiência totalmente nova. Eu acho que é uma experiência do seu tempo, né? Eu acho que ela vem a partir de várias outras coisas, né? É sempre um processo. Eu acho que assim, a construção da história ela é sempre uma coisa leva a outra, né? Então, o Ramonet estava falando de redes ali, o Ignacio Ramonet, né, que é um pesquisador importante sobre essa ideia de redes, ele estava falando disso já antes de 2010, né? Teorizando isso, né? E vários outros pensadores, várias outras práticas começam a entender os usos que uma coisa como a internet poderiam gerar quando a gente pensa em ativação social, né? Isso acontece em Nova York, no Occupy Street, acontece na Espanha com Podemos, né? Com a ocupação das praças por lá, e várias outras coisas que vão surgindo como uma resposta a uma sociedade em rede, principalmente com a ascensão do Facebook, né? Mas aqui no Brasil a gente tinha o Orkut antes, mas o Facebook vem depois, gera um nível de aglutinação social, né, pelas redes que a gente... Enfim, o Brasil também já vinha desenvolvendo isso, né, do IRC, do ICQ e tal, mas as coisas vão tomando uma escala, né, e o acesso massificando, isso gera, né, sociedades no mundo inteiro que estão conectadas talvez pela primeira vez de uma forma tão intensa nas redes, né. Isso gera vários processos, na Tunísia, no Brasil, em Nova York, na Espanha, no Egito, né, você tem a derrubada de um presidente eleito democraticamente, que era o Mohamed Morsi. Tudo isso está ligado a uma ascensão de uma sociedade em rede que já foi teorizada há muito tempo, que já vinha sendo pensada. E essa história, falando especificamente da Mídia Ninja, eu acho que é um pouco isso, né, essa história do que o Fora do Eixo constrói naquele momento e essa organização que ele conseguiu ter naquele tempo histórico, junto com essa ferramenta e a vontade e a determinação de muita gente que, como eu falei no começo, saiu do interior do Brasil para pautar uma outra lógica, né, de visão do nosso estado e da América Latina, conseguem se juntar e ter força para fazer isso. Assim. Então, eu acredito que é uma experiência única, como
a história é única, né? Assim, tem muitas características muito interessantes que faz a mídia ninja ser hoje a potência que é, assim. E, e eu acho que, não, da sua pergunta, acho que era isso, né? E acho que isso está sendo espalhado, acho É, que o tempo inteiro, né? Essa preocupação da formação, ela é muito grande, assim, né? Então, boa parte do trabalho está pautado na Universidade Ninja, né? Nas aulas, na formação livre, né? Nessa ideia de uma universidade livre. Isso está o tempo inteiro em voga, porque se entende que a mídia ninja nunca vai ser suficiente também para o desafio do mundo, né? Então, ela sempre teve esse papel é, muito importante de formação, seja dos movimentos sociais, se a gente for pensar o MTST, né? O próprio MST, o Levante, os movimentos estudantis todos, né? O Cuca da Uni, a gente tem uma relação, existe uma relação muito orgânica com esses movimentos de formação, né? Já de muitos anos, a partir da mídia ninja também, a própria mídia índia, né? Que é uma ferramenta também estimulada, muito estimulada pela criação da mídia ninja também para existir, que hoje tem uma vida completamente própria, né? E que eu acho que é incrível, assim, que essas coisas emerjam também do processo da mídia ninja, assim como a mídia ninja vem de outros processos e do próprio Fora do Eixo já emergiram também muitos processos muito interessantes, né? Se você for olhar, agora tem o Candidates, né? Que é esse projeto muito massa para quem quer se candidatar e disputar eleições para vereador, por exemplo, poder ter um suporte, né? Uma relação mais oficializada, de alguma forma, com as metodologias que a Mídia Ninja desenvolveu. Acho que tem... Isso está o tempo inteiro, essas coisas se retroalimentam, né? E quem recebe essa energia também tende a querer espalhar ela da mesma forma, né? Eu acho que isso está muito ligado a essa generosidade, né? Quando você começa uma relação com generosidade, a tendência é que essa relação seja generosa sempre, assim, né? Eu acho que isso também é para além de uma prática, é um valor, né? Que você, ou com você certeza. vive com ele, ou você não vive. É. Trazendo de novo, você tocou na questão da NetGeo, né? Você participou participou de um edital, é isso, né? E você Uhum. foi escolhido pela NetGeo para fazer a cobertura da pandemia no Brasil, é isso. E eu vejo que eu vi postagens suas sobre uma matéria de grande impacto que foi com os coveiros do cemitério da Vila Formosa, que foi o Guardian, foi para o Washington Post, se eu não me engano. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, como é que foi esse processo de você, né, ser chamado, você estava esperando isso, como é que é, porque é muito importante, né ter a NetGeo por trás, né, a gente sabe que é enfim, um nome mundial. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência e como está sendo, até quando vai isso, e como é que está sendo esse seu trabalho neste momento para a NetGeo. Perfeito, valeu, Cris. Acho que primeiro, com certeza, assim, é uma coisa muito que mexe muito, né, com essa ideia da a fotografia. Eu cresci lendo revistas da National Geographic, assim, eu ficava e depois que rolou esse negócio do edital, as pessoas foram me lembrando em várias fases da minha vida que eu ficava o tempo inteiro vendo essas revistas, assim, porque ela tem essa mística, né, essa coisa em relação ao que é o veículo, né? E dentro de todas as limitações que tem também, né? Como a gente estava falando sobre quando a gente pensa da limitação do que é ser um homem branco fotografando o mundo, né? E que que eu falei um pouquinho de que é uma reflexão que o Salgado traz também. É importante a gente também fazer essa reflexão para o que é a National Geographic em relação ao papel histórico que ela cumpriu, né? Enquanto revista e os objetivos que ela tinha, né, e sempre teve, que hoje também estão em xeque, eu acho, como qualquer instituição que está se repensando de uma forma ou de outra, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente teve 4 projetos selecionados até agora, se eu não estou enganado, por esse edital da National Geographic, que é um edital mundial e que se chama Edital de Emergência para cobertura do Edital de Emergência para jornalistas cobrindo o coronavírus. Então, o objetivo dele é de estimular a produção de conteúdo local no momento em que o jornalismo ficou muito abalado também, né? O jornalismo tem também como uma atividade, né, assim como várias outras áreas, ele tinha tudo para parar também, né, por conta do coronavírus, mas é uma atividade essencial. Enfim, tem que seguir, assim, mas se você for pensar nos riscos, né, na dificuldade de produção, na grana também, uma crise econômica faz as pessoas quererem pagar menos por tudo, e jornalismo é uma dessas coisas, né.
Então, esse edital, ele tem um pouco essa característica de ajudar os produtores locais de conteúdo, né, que estão trabalhando com pautas específicas, principalmente em países fora dos Estados Unidos, né, a terem fôlego, literalmente, para criar, conduzir essas pautas e fazê-las acontecerem, assim. Então, esse edital tem essa característica aqui no Brasil, né? Teve um outro projeto do Rudai Coletiva, que é um projeto latino-americano que tem uma jornalista brasileira fazendo, que é a Gabi Portillo, que é uma fotógrafa. O Gui Christie, que está fazendo fez um projeto em Paraisópolis já também, que também foi selecionado para esse edital. E agora a Isa Lanave, que também é uma fotógrafa do Paraná, e que acabou de aprovar. É um edital permanente que está aberto, continua aberto, e ela acabou de aprovar. A gente, enfim, ajudou também ela a escrever o projeto, né? E todo mundo que tem pedido ajuda para ver o projeto aprovado ou escrever, né? Como eu falei um pouco antes dessa questão, né, da formação, eu me dispus a ajudar todo mundo e qualquer um que me pediu ajuda. Assim, eu passei meu projeto para umas 15, 20 pessoas e ajudei vários projetos a serem feitos. O da Isa foi um deles, e que acabou de aprovar, né? Um dos 2 meses depois do que eu aprovei. E o que eu aprovei foi junto com a Liz, né? Acho que é muito importante também, que é antropóloga e é daí de Piracicaba também. A gente aprovou junto o projeto. A Liz é uma antropóloga que estudou comigo no Piracicabano e a gente foi colega de sala de aula muitos, muitos anos. Assim, depois ela foi para a Unicamp e depois para Berkeley fazer o mestrado dela com antropologia e principalmente focado na questão da fome, né? Ela tem um trabalho muito forte com a fome, com a comida, com a alimentação. E aí a gente escreve esse projeto junto inicialmente como um projeto que estava ligado a identificar o avanço estrutural da fome e da miséria no Brasil a partir do Covid, né? Então é um projeto que chama A Nova e a Velha Vulnerabilidade Brasileira durante o Coronavírus, né? Então, assim, quem sempre, em miúdos, quem sempre se fudeu vai se fuder mais com a pandemia, e quem, né, tava mais de boa também vai se fuder, assim. Então, acho que era isso que a gente começou a entender, assim, você vai ter um agravamento da vulnerabilidade das pessoas que historicamente são mais afetadas, principalmente esses grupos, né, periféricos, marginalizados, né, e que iam ter com o agravamento da economia, da crise econômica, mas principalmente dos graves riscos de saúde sanitários do coronavírus, iam ter uma consequência para quem sempre estoura a corda, né? Se você olhar os dados e o mapa de São Paulo, você vai ver um nível de mortalidade por coronavírus altíssimo nas periferias e baixíssimo nos centros, né, da classe média e média alta, assim. Então, isso foi uma das coisas que a gente se debruçou nesse projeto, e a outra era sobre esse perfil que talvez nunca passou fome no Brasil, mas que com essa crise ia começar a passar pela primeira vez. Então, desde 2017, o Brasil está prestes a entrar, né, no mapa, a voltar para o mapa da fome no mundo. Ele tinha saído durante os governos Lula, se não estou enganado, e não sei se foi no final do governo Lula, o segundo governo Lula, se não estou enganado, e você, em 2017, né, com o Temer, com toda aquela coisa, com o agravamento de uma crise muito forte, né, o golpe de 2016, você tem o Brasil já arrumando para voltar para o mapa da fome. E agora a gente tem certeza absoluta que o Brasil, né, com certeza, com essa crise que vai se agravar cada vez mais ainda, que ele volta com tudo no mapa da fome. A gente está vendo, né, a gente está indo nos lugares que entregam marmita, nas pastorais, nos lugares, nas periferias, e o grande trabalho hoje é você distribuir comida, porque as pessoas, acho que teve um número de hoje, acho que foram 9 milhões de pessoas perderam emprego na pandemia. Acho que esse número é de hoje, do PNAD. E você tem, então, eu assim... Eu estava vendo uma pesquisa, desculpa te interromper, mas foi Imagina. Muito forte para mim, tocando nesse assunto. Eu vi hoje que há uma pesquisa que aponta que 35% das mulheres perderam emprego nessa crise da pandemia. Isso é muita gente, né? É muita gente. Quer dizer, a gente caminha. Eu quero mandar um beijo para a Maria Geni, que está aqui com a gente, uma companheiríssima desse dia eu trabalho, uma querida, obrigada. É uma coisa assustadora. E você vai ver que essa fome que você está falando é isso mesmo, ela vai chegar muito próximo da gente, né? Vai. Ela começa a se aproximar de um extrato de classe média, talvez classe média baixa, que nunca
imaginou passar fome, né? Então você tem esse dado, ele está colocado, assim, também é o que você falou, né? A gente já tem dados econômicos de hoje que corroboram muito o que a gente estava colocando lá atrás no projeto, né? Que foi escrito há pelo menos 4 meses, assim. Mas é isso, assim, onde vai começar a bater essa miséria, essa crise econômica, essa fome? As pessoas que nunca imaginaram passar fome. Então, um dos projetos que a gente está fazendo é do Fila da Fome, né? A gente está conversando com a galera nas filas, entendendo quem são essas pessoas que estão na fila dessa entrega de marmita, por exemplo, no Brasil hoje, né? Qual é o perfil socioeconômico dessas pessoas? Porque o que a gente está observando cada vez mais é que, por exemplo, tem uma pessoa que eu tenho acompanhado para uma matéria que ainda não saiu, que ela era empresária de turismo no Chile antes da pandemia. Vem a pandemia, fecha tudo, ela volta, vem para o Brasil, fica sem grana, começa a fazer entrega de alimento pelo Uber Eats, de moto. Só que a grana que ela ganha entregando o Uber Eats de moto não paga, às vezes, a comida dela. Então ela tem que pegar com marmita de graça no centro, né? Para poder deixar as contas mais de boa e poder viver numa kitnet minúscula trabalhando de Uber o dia inteiro para fazer dinheiro, assim. Então você tem um perfil que é tocado por essa crise no Brasil, que ele é relativamente novo, assim. E quando a gente olha a perspectiva futura, ela não é nada melhor, né, do que isso, assim. Tem muita gente achando que a pandemia, enfim, eu acho que a gente ainda está num ápice do número de mortos diários aqui em São Paulo, né? Se eu não me engano, hoje são 200 pessoas morrendo em São Paulo, no estado, todo dia, faz muito tempo. Isso não para de acontecer. No Brasil, esse número vai para 1.000 e tanto. Então, a gente tem ainda uma questão de saúde que é muito grave, mas o que vem aí em relação aos rombos, né, que estão ficando nos orçamentos dos países com o modelo econômico que a gente tem no futuro, eles vão trazer uma crise que ela não é pequena também, né? E aí você tem que começar a pensar isso, né? Qual é o papel do Estado nesse momento, né? A gente está vendo, as pessoas estão com fome, né? Será que o Estado tem que botar dinheiro, por exemplo, em empresas que lucram bilhões para elas mesmas, né? E subsidiar processos que não geram emprego, nem renda, nem distribuição de comida, né? Enfim, divagando um pouco, mas a ideia do nosso projeto é um pouco olhar para esse lugar, assim, do futuro, né? Em relação a esse agravamento de uma crise que é estrutural, que já vinha, né? Que não era novidade para o Brasil, então já tinha uma tendência muito grande para essa crise. E a gente tem se debruçado sobre esses perfis, assim, tanto de quem sempre teve uma vulnerabilidade muito alta, mas também olhando para algumas coisas relacionadas a essa nova vulnerabilidade, assim, que está vindo e que, enfim, né, vulnerável somos todos nós hoje, né, se a gente for pensar em níveis muito diferentes, né, as classes ricas e privilegiadas têm muito menos riscos do que as classes pobres e, né, marginalizadas, assim, então é uma questão mesmo de entender que tem dois mundos acontecendo no Brasil, né, quando morriam 700 italianos por dia, você tinha uma comoção nacional absurda, né? Que tinham 700 pessoas da Itália morrendo todo dia. Aqui no Brasil, a gente normalizou completamente os 1.000 mortes por dia, né? Isso já é de um tempo, isso tem um motivo. Quem que está morrendo? Quem está morrendo, esses 1.000 mortes que estão morrendo por dia, são os mesmos que sempre morreram, né? Com o genocídio da juventude negra, que sempre morreram por serem... enfim, morarem nos lugares que moram, por ter alagamento, por não ter condição nenhuma, por não ter condição de estudar, por não ter condição de ter acesso a uma alimentação minimamente equilibrada, né? Então, por isso que a alimentação ela sempre volta, né? Quando a gente pensa nessa questão da vulnerabilidade, do próprio corona, no nosso projeto e por isso o papel da Lisa é muito importante, assim, acho que é muito legal entender que esse projeto só foi possível porque teve um pensamento de antropologia junto, pensando fome, com a ideia do jornalismo, assim, acho que isso é o tipo de coisa que é muito É um legal, assim. casamento muito feliz, Com certeza. tem muito a ver, né? Uma coisa com a outra. E realmente, eu imagino o quanto. Você tem 31, é isso? 31 anos? 31. É isso, né? 31 anos. Eu fico imaginando, mesmo jovem,
a quantidade de histórias que você vem colecionando, né, ao longo da sua trajetória profissional, Ó, as entrou. que você está colecionando agora, essa dos coveiros é comovente, assim, né, aquilo que você entrar na vida deles e eles, né, enfim, e fico imaginando desde lá de 2013, né, no movimento todo. Queria que você me destacasse, certamente você já tem aí um portfólio respeitável de histórias, né? Todo jornalista tem. Quando você chegar na minha idade, você vai ver quantas histórias, né? E pelas experiências que você tem, muito mais ainda. Olha lá, Ana Alice Mourão está aqui com a gente. Ana, falei para você, né, que o Rafael está com a gente aqui. Mais uma Eu ia, professora do Rafael. Minha eu amiga ia do comentar, coração, Ana. né? Do Muito legal. A coração. Ana foi minha professora de ciências, cara, incrível. Foi quem me abriu a É cabeça aí uma para esse professora rolê. maravilhosa. Valeu, Ana, muito E eu massa. queria que você me contasse, queria que você me contasse algumas, pelo menos uma ou duas histórias aí impactantes, né? O fotógrafo, eu tive o prazer de trabalhar com bons fotógrafos. Meu marido, ele é carioca, ele costuma dizer que se tem uma coisa boa em Piracicaba, são os fotógrafos. A gente tem profissionais muito talentosos aqui, e eu concordo com ele. E acho fascinante, né? E assim, a gente sempre tem histórias muito interessantes. Você deve ter algumas que você poderia compartilhar com a gente aqui, eu te peço isso. Com certeza. Eu acho que é muito legal. Acho que para quem está acompanhando e não chegou agora, a Cris, a gente tem muitas pessoas de Piracicaba acompanhando esse papo, né, Cris? Eu acho que é muito legal para você ser uma É, jornalista muito importante em Pira e ter esse papel aí. E aí tem pessoas que eu não via há muito tempo e que não falo há muito tempo. Então, acho que é muito legal falar a partir desse lugar. Acho que Piracicaba, como você falou, tem uma cultura fotográfica muito forte, por ter um movimento cultural muito forte, né? Essa coisa da Rua do Porto, né? De uma cultura popular, né? Tradicional, mesclada com o Sesc, que sempre teve um papel muito foda aí, né? Com, enfim, com várias instituições. O Piracicabano, que é a escola da onde eu venho, eu acho que também teve um papel importante, assim, né? Tem uma vida cultural muito ativa, assim. E, e isso gera também, sempre teve muita gente fotografando muito bem, Pira. Também essa minha memória é muito forte, assim. E os fotoclubes, né? A gente falou um pouco mais cedo também. Mas o fotoclube de Pira, né? Pô, tinha uma galera foda demais, assim, na época que eu tava começando. E que dá muito gás para quem os encontros presenciais, né, com fotógrafos da cidade que você não conhece e começa a entender, uma galera já trampa, já é profissional, então isso te estimula muito. Falando um pouco das pautas, é, eu estou fazendo atualmente 7 pautas para linkadas com essa ideia do edital da National Geographic. São 7 pautas com um certo nível de profundidade, que em geral é bem maior do que a média, assim, né, do que matérias rápidas ou de hard news. Algumas com mais, outras com menos tempo de dedicação. Os coveiros ou sepultadores do Vila Formosa, eles são uma dessas histórias, né? E aí eu já tenho mais ou menos 4 feitas e 3 sendo feitas, assim. E eles são uma história porque quando a gente fala de narrativa e contra-narrativa, né, a gente não está falando só de contar as histórias que não são contadas, né, ou que estão completamente excluídas. Às vezes é contar a mesma história com um outro ângulo. Então, acho que isso, por exemplo, a história lembrando de um caso importante desses, assim, que eu vivi até hoje, é a greve dos garis cariocas, né? Que fizeram uma greve durante o Carnaval de 2014, que era uma greve contra o sindicato, que era contra a empresa, a prefeitura e a Globo, né? Eram os garis versus todos eles conseguiram criar uma revolução, assim, imagética durante o Carnaval que deu uma vitória para eles incrível. Mas era uma história que todo mundo estava contando. Estava na capa da Globo todo dia, né? Só que a capa da Globo, do jornal o Globo, era as praias cheias de lixo, culpabilizando os garis que pararam de trabalhar, né? As manchetes da mídia ninja eram os garis falando, né, e contando a história deles, assim. Então,
Eu acho que os coveiros eles têm um pouco dessa característica também, porque você pega um território que ele é altamente visibilizado durante a pandemia, que é o cemitério, especificamente o cemitério da Vila Formosa, né? Que é que é um cemitério, é o maior da América Latina e foi, mais do que tudo, para além de ser o maior da América Latina, ele foi o símbolo do Brasil para o mundo na pandemia. O primeiro grande símbolo que o Brasil emite para o mundo na pandemia foi também uma capa do Washington Post, que era as covas abertas do cemitério da Vila Formosa, uma foto do Penner. E aquilo foi a primeira vez que o mundo entendeu o tamanho do que poderia ser o drama brasileiro, né, a partir daquela imagem. Só que aquela imagem, a legenda do Penner ela é bem precisa quando ele bota na capa do Washington Post, mas aquela imagem, ela é normal no Brasil. Aquelas 300 covas rasas abertas no Formosa, ela é uma coisa que eles fazem sempre, porque lá tem 40 enterros por dia, sempre, fora de pandemia. Né? A pandemia só fez isso para ir para 70, 80, dobrou os números, né? Só que essa calamidade da quantidade de pessoas que morrem no Brasil hoje, pelo índice de violência, de desnutrição, de vários outros problemas, ela é uma calamidade que sempre existiu, né? Esse cemitério sempre teve um número de mortes absurdo, ele foi o cemitério das chacinas, né? É o mesmo lugar, esse é o cemitério da Vila Formosa. E a capa que vai para o mundo ela é essa foto de uma situação normal, ainda não tinha batido as mortes do coronavírus. Aquilo eram as mortes normais, os caras enterram 40 por dia, eles têm que abrir 300 covas na semana, porque se chover em algum dia eles não conseguem abrir. E essa é a foto que viraliza, mas que toma essa proporção, e acho que isso começa a mostrar um pouco do que eu acredito muito, assim, que é essa ideia de pandemias e pandemias, né? Então, assim, o nível, a taxa de homicídio no Brasil é uma pandemia. Se você olhar os números globais no final do ano, é uma pandemia que a gente tem permanente, o genocídio da juventude negra, né? Acho que tem várias pandemias que estão colocadas já. E o Formosa ele é um pouco esse território, onde uma pandemia permanente já acontece há muito tempo, né? Só que com o coronavírus, todos os holofotes, né, todas as atenções, elas se viram para esse lugar, né? Essas covas abertas, assim. Só que, por mais que tivesse essa visibilidade toda internacional, né? E aí você vai no Formosa e você sente isso, assim, um lugar internacional, você está no cantinho onde as pessoas estão sendo enterradas naquele ápice da pandemia, e do seu lado está um fotógrafo fazendo foto para a França, outro para a Itália, outro um jornalista da Inglaterra, outro um jornalista da Noruega. Aquilo vira um lugar, né, que é um lugar internacional de visibilidade, só que muito pouco, né, se parou para olhar para aquelas pessoas que já estavam ali antes da pandemia. E essas pessoas, entre várias camadas, né, de pessoas que tem lá e de tipos de funções específicas, os coveiros eles são talvez as mais emblemáticas, né? Essas pessoas também conhecidos como sepultadores, né? Entre eles tem gente que prefere coveiro, tem gente que prefere sepultador, mas eles são esse trabalhador que está na ponta final do coronavírus, né? Ele é o serviço final dessa batalha que já foi fadada, uma batalha que já estava fadada a uma derrota, né? Uma batalha que é difícil, não tem possibilidade de vitória. Desde o começo o Brasil entra já sem possibilidade de vitória, pelas políticas que foram adotadas, né? E eles são essas pessoas que dão conta desse recado, né? E não é só um recado, não é um recado físico, não é você só colocar o corpo dessas pessoas para dentro da cova, é um recado também humano, né? Muito forte. Eles têm que lidar com essas famílias, eles têm que conversar com eles têm que ouvir as famílias enterrando cada uma das pessoas que eles enterram. Imagina você fazer isso 30, 40 vezes por dia normalmente, você passa a fazer isso 80 vezes por dia, 70. Então, é um custo humano que está colocado na costa dos sepultadores, né, dos coveiros, que ele é muito para além da questão física, né, assim, o estar lá, o fazer aquele trabalho, e eles são as pessoas mais sábias e mais conscientes em relação à pandemia, e eu ouso dizer que em relação à vida e à morte também, porque eles são pessoas incríveis e que têm visões, né, muito profundas sobre a vida, porque vem a morte todo dia, o tempo inteiro, né? Então, essa reportagem do Guardian que o Caio escreveu, né, Barreto, o texto que ele faz consegue captar muito essa essência do que é ser esse coveiro, né, no meio de uma pandemia. Assim, por um lado, assim, a vida deles já era muito difícil, né, e continua sendo.
mas não é um grande absurdo a chegada da pandemia necessariamente. Na verdade, o que eles já tinham, né, eles são os funcionários mais mal pagos da prefeitura, tem R$ 750 na base da folha de salário deles, assim, então, tipo, beleza, eles têm um ganho maior do que isso, né, pelas bonificações, por tudo, mas se ele quebra a perna fazendo um enterro e tem que ficar parado por 2 meses, ele ganha R$ 750 por mês, né, não pode fazer mais nada. Então, assim, é um sintoma muito forte da sociedade que a gente vive, a forma como os coveiros, os sepultadores são vistos, pelo estigma que eles têm, quando o Bolsonaro fala que não é coveiro, né, ao ser perguntado pelas 4.500 mortes naquela época, mas para além desse estigma, eu acho que, e você entende isso conversando com eles, né, acho que todo esse conhecimento que eu fui adquirindo nessa relação é o conhecimento deles, na verdade, né, que eu tento transmitir um pouco na matéria, né, nos conteúdos que a gente gerou, ele está ligado a uma visão filosófica mesmo, de vida e morte, né, e de entender que o texto do final final do texto que o cara assina fala que não interessa se você é burro, se você é inteligente, se você é rico, se você é pobre, não interessa nada disso, a terra vai engolir todos nós, né? E essa é uma fala de um coveiro que tem 30 anos de cemitério, né? Então, assim, eles têm uma dimensão muito profunda da vida, assim, é muito interessante. Você vai no Google e bota coveiro entrevista e começa a ver entrevistas com coveiros, assim, é muito foda, cara, porque realmente é um trato que eles têm que ter, que não é todo mundo que consegue, né? Eles falam muito isso, assim, não é para qualquer um, tem várias pessoas que vão para lá e não dão conta, mas que também leva, né, às vezes para o alcoolismo, né, para várias outras, para depressão, né, é uma profissão de altíssimo risco, na verdade, muito importante, que tem um papel fundamental social, econômico, sanitário, né, e que é muito mal vista e pouco valorizada por ser uma sociedade que a gente que não quer lidar com a morte, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. A morte é um estigma também muito grande, né? Ela é colocada como uma inimiga, né? Na sociedade ocidental, assim. Então, e eles são assim os que cumprem a missão do inimigo, né? Num certo sentido. Então é muito, acho que eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que eles são pessoas incríveis, assim. E que têm histórias muito importantes, né? E que mesmo estando nesse holofote gigante da imprensa internacional e nacional, não foram escutados, né? Como atores dessa crise que são, né, de resolução dessa crise, né, porque eles fazem o que precisa ser feito, assim. Tem alguns comentários aqui. Tem algumas perguntas, alguém aqui te perguntou quantas matérias você pretende fazer, né, para esse projeto da NetGeo e se as pautas vão sendo atualizadas à medida em que as coisas vão mudando. Uma boa pergunta perguntar. Legal. É o Mike, né? Mike Sena, Mike é fotógrafo lá de Brasília. Massa, bacana, Mike. beijo. Massa, da hora, um salve aí. Então, eu falei um pouco, né, que são 7 pautas, né, essas pautas podem se desdobrar de várias formas e gerar um número de produtos, necessariamente, que não é o mesmo, né, então, a história dos sepultadores, dos coveiros, ela saiu no Intercept, saiu no Guardian, saiu na National Geographic também, né? E cada uma com uma abordagem bem diferente da outra, assim, com textos diferentes, com contextos diferentes, mas ela integrou alguns produtos, né? Os protestos todos que eu fiz saíram na mídia Ninja de uma forma bem rápida, né? Colocada no dia junto, né? Debatendo o tema, assim. Os entregadores foi uma dessas histórias, mas, por exemplo, cada tema, os entregadores agora estão fazendo uma outra reportagem, que não é só da cobertura dos atos, né? Cada uma delas pode virar uma ou várias coisas diferentes, mas são 7 temas, né? São 7 temas que eu estou olhando, que foram esses que eu já falo, eu estou falando alguns aos poucos, mas são 7. E sim, com certeza, mudando com certeza. Agora você tem a questão da vacina, né? As pessoas estão em busca da vacina. Quem vai receber essa vacina primeiro, adivinha. Quem vai receber depois, adivinha, né? Quem vai ficar até o meio do ano que vem, o final do ano que vem sem ter vacina, quem não vai ter vacina daqui a 15 anos dessa parada. Igual a gente está vendo a dengue aí, né? Por exemplo, o Instituto Butantan está fazendo uma nova vacina para a dengue nesse momento, porque a dengue ainda é uma questão muito relevante no nosso país, que o saneamento básico é completamente precário, né, inexistente em grandes regiões, e a dengue continua matando muita gente, né, então
Eu acho que tem vários temas que estão colocados assim, que vão se abrindo. A busca pela vacina do coronavírus é um tema novo que está surgindo. Tem vários, acho que tem que estar sempre, eu pelo menos tento ficar sempre aberto assim continuar envolvendo com outras coisas. Mas agora estou bem dedicado em conseguir fechar essas 7 coisas também, porque é bastante Não é trampo. pouco, né? O Instagram já vai encerrar a nossa conversa. Eu vou pedir rapidamente para você me dizer. Primeiro, agradecer as pessoas que estão aqui. Dizer que a nossa conversa vai estar aqui registrada no IGTV, no canal Papo com Cris do YouTube. Quem puder ir lá conhecer, se inscrever, acionar o sininho, enfim, né? A gente está construindo uma linguagem digital. Eu que venho lá de 89 sem conhecer celular, né, Rafael? Então é um prazer ter todos vocês aqui. Eu quero que você me responda, para a gente fechar, o que mais te inquieta hoje no Brasil, Rafael? Você é um cara crítico de pai e mãe, que eu sei que você tem no DNA aí, né? Você nasceu com essa coisa da família. Eu queria que você me dissesse, né, o teu olhar diz o quê? O que te inquieta hoje? Nossa, é difícil não falar do que a gente só consegue pensar, né? Que é essa pandemia, né? Mas acho que o que me inquieta, acho que eu passei a live inteira falando das coisas que me inquietam, de uma certa maneira. É um pouco, acho que os temas que eu tô cobrindo, eles têm muito a ver com essa pergunta, eu acho, assim, Cris, porque o que me inquieta é o que me move a tentar falar sobre, assim. Então, para mim, acho que a história dos coveiros me inquietou muito, me fez falar muito sobre isso e continua me inquietando, né? Porque não mudou essa situação necessariamente. E eu acho que o que me inquieta é um pouco essa perspectiva da economia. Eu acho que o destino do processo econômico pós-crise, pós-pandemia, início talvez de uma crise muito sem precedentes, eu acho que é uma coisa que me inquieta bastante, assim, porque eu acho que vai trazer muitas consequências. Mas ao mesmo tempo traz uma solidariedade que é nova, é diferente, uma vontade de olhar para as coisas de um jeito diferente. Eu acho que tem saldos também na transformação da mentalidade das pessoas, né, na valorização da coletividade, né, de estar junto, né. Nunca a gente pensou tanto como era importante a gente estar junto com as pessoas, assim. Então, acho que essas consequências negativas, positivas, mas que se misturam, né, que apontam para o futuro, para mim, me inquietam bastante, assim. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer também a participação, Cris, o convite, a galera de Pira toda que está aí vendo, amigos e amigas, familiares. Antônio Triverim já te mandando um abraço, grande fotógrafo também, colega. O Antônio foi uma dessas pessoas que eu falei do Fotoclube lá do começo, cara, que me ajudou pra caralho. Muito foda. Muito Rafael, legal. super obrigada. Eu acho que a gente teria aí horas para conversar. Beijo, Suzane. Muito obrigada mesmo. Foi muito prazeroso ouvir você e ver, né, que a utopia que foi para a minha geração se torna realidade na de vocês. Vocês estão realizando um sonho que era nosso, né? É nosso e eu fico feliz com isso. Eu estou aqui ainda firme e forte. A gente está realizando junto. Digital. Total. Então, estamos aí, tá, Rafael? O jornalismo é para sempre. Querido, muitíssimo obrigada. Um beijo aí para sua mãe que estava com a gente. Seu irmão passou aqui também. Enfim, aos amigos, ex-professoras do Rafa. Gente, super obrigada. Vão lá no canal Papo com Cris. Depois vai estar lá a entrevista, vai estar no IGTV. E a gente foi continuar toda terça, quinta e domingo aqui batendo um papo. Rafa, obrigada. Valeu, bom trabalho para você. Obrigado, foi um prazer enorme. Vamos pensar umas pautas aí em Piracicaba. Beijo. Opa! Tamo junto. Beijo. Beijão. Tchau. Eu agradeço a Galvani Cipriani, ao Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz e a Inection, minhas parceiras queridas que viabilizam meu trabalho aqui no Papo com Cris ao vivo. Um grande beijo para vocês.